Um dos grandes desafios que eu sempre enfrentei na minha carreira profissional é que, por ter metas sempre muito audaciosas, ao mesmo tempo que sempre muito determinado e sempre sabendo exatamente aonde eu queria chegar, eu comecei desde cedo na minha carreira buscando coisas muito grandes, né? Então, quando eu comecei a estudar a faculdade de economia e quando eu fui para o mercado de trabalho, eu queria trabalhar no setor de investimentos. Depois eu montei a minha própria empresa, eu comecei a dar aula e tudo muito cedo, muito cedo. Então eu sempre tive um trabalho extra de mostrar para as pessoas, e ainda tenho, porque eu me considero ainda bem novo, eu tenho 33 anos só. Eu sempre tive um trabalho muito grande de mostrar para as pessoas. A primeira venda que eu sempre tive que fazer era me vender, né? Vender que, apesar de eu ser jovem, apesar de eu ser novo, que eu poderia compensar em alguns momentos, principalmente no começo da minha carreira, a falta de experiência profissional, com a minha capacidade de aprender rápido, executar, a capacidade analítica e tudo mais. Então, logo que eu comecei, com 18 anos, 19 anos, a trabalhar já com investimento, eu precisava provar para os meus diretores, para os meus gerentes, que apesar de ter essa idade, eu conseguia dar conta do recado. Na época, eu trabalhava no setor financeiro de uma empresa e a gente administrava aproximadamente 400 milhões de reais em títulos de renda fixa. Então, administrar 400 milhões de reais dos outros, tu tem que mostrar um nível de maturidade e um nível de competência e principalmente um nível de comprometimento muito grande. Então, convencer as pessoas disso era muito difícil. Sempre foi muito difícil. Depois eu montei a minha empresa, minha própria empresa de investimentos. Isso foi pelos idos de 2007, eu tinha 23 anos, mais ou menos. Exatamente 23 anos, 10 anos atrás, eu montei a minha empresa de investimentos. Então, a mesma coisa, eu precisava falar para os clientes que eram muito mais velhos que eram pessoas já bem-sucedidas nas suas carreiras, empresários bem-sucedidos, que eu, um moleque de 23 anos, tinha conhecimento suficiente para poder fazer a gestão de investimento deles, né? Quando eu comecei a dar aula, a mesma coisa. Eu comecei a dar aula no ano seguinte, em 2008. 2008 eu tinha 24 anos, né? 24 anos, exato, 24 anos. Então as pessoas falavam, nossa, mas tem um novo professor, o professor precisa ter experiência, blá 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 blá. Modéstia à parte, cara, eu dava aula muito melhor do que os professores, muito professor que eu tive na faculdade com 70 anos de idade e 50 anos de cadeira, né? Porque eu procurava fazer diferente, eu fazia com paixão, eu gostava do que eu fazia, e para mim era um desafio, era legal, apesar naquele momento eu estar construindo a minha experiência, eu conseguia procurava sempre trazer as coisas de fora da sala de aula para dentro, para exemplificar, trazer notícias que tinham a ver com aquilo que a gente estava estudando, né, que eu estava ensinando para os alunos. Então, também a mesma coisa, com 28 anos, quem é esse moleque dando aula na faculdade, né? Com 28 anos eu estava dando, com 25 anos eu estava dando aula na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. Então não é qualquer pessoa que aceita um desafio desse, como eu falei, modéstia à parte, que faz bem feito como eu acredito que eu fazia, né? E eu não tenho medo nenhum de falar isso. Eu parecia arrogante, foda-se, mas isso não é arrogância, isso é confiança no trabalho que eu desempenho. E eu dei aula até os 28, 29 anos, mais ou menos. Não, acho que até os 30. Até os 30. Até 2014, acho que 2014 foi meu último ano. E aqui nos Estados Unidos, agora eu tenho o mesmo problema, né? Porque se antes, trabalhando com investimentos no Brasil, eu precisava convencer as pessoas lá que eu era competente, aqui mais ainda, né? Porque o cara me olha assim, porra, um moleque com 33 anos, tá há 3 anos nos Estados Unidos, como é que eu vou confiar nele pra fazer...
As pessoas esquecem que hoje informação é commodity. Qualquer um tem acesso à informação. A era da informação, entre aspas, já passou. A era da informação, ela ficou lá no final da década de 90, no começo dos anos 2000, antes de inventarem o Google. Depois que inventaram o Google, amigo, tu não precisa mais de 3 mil reais para comprar uma enciclopédia Barça para aprender alguma coisa. Tu não precisa mais gastar 50 mil, 100 mil reais por ano na faculdade de economia do INSPER, ou 100 mil na faculdade de economia do INSPER para aprender a ser economista. Você não precisa mais ir para Harvard, gastar 200 mil dólares para ir para Harvard para ter informação. A informação hoje, ela está disponível. O diferencial das pessoas é o que fazer com essa informação de forma eficiente. Qualquer um pode ler um livro, qualquer um pode buscar informação no Google, qualquer um pode assistir os cursos de Harvard, e não é isso que vai fazer o diferencial. Eu conheço um monte de gente formada em Wharton, que é a faculdade de finanças mais pica da galáxia aqui dos Estados Unidos. Conheço gente formada em Harvard, conheço gente formada em Yale, e vou te dizer o seguinte, conheço gente que não é formado, que é muito melhor do que esses almofadinha que botam o título lá em cima. Acabou. Isso eu, enquanto uma pessoa que já lecionou, já tive o título de professor por algum tempo, eu digo, a faculdade hoje, a não ser que seja para fazer algo que bote a vida de outras pessoas em risco, o modelo dela, a importância dela, pouco a pouco vai diminuir. Aqui nos Estados Unidos já diminuiu muito a influência da faculdade ou a necessidade da faculdade. A gente está vivendo numa era onde as empresas pequenas, formadas por pequenos empreendedores, está crescendo muito mais do que grandes corporações que vão pincelar esses carinha, porque estudou aqui, porque estudou ali. Hoje o mundo é de quem faz, não é de quem sabe, porque qualquer um pode saber qualquer coisa, porque a informação é uma commodity. Então não se ache porque você fez faculdade aqui, ali, ou não sei o que lá, porque você está 30 anos no mercado. Se você está 30 anos no mercado, na minha opinião, eu tenho muito mais preconceito para quem está 30 anos no mercado por ter vícios e não estar aberto para o novo do que uma pessoa que chega agora. Então isso eu estou enfrentando hoje de novo, e eu estava conversando com uma pessoa agora, infelizmente aqui nos Estados Unidos a comunidade brasileira talvez seja uma das poucas ou a única comunidade que mais se odeia, né? O brasileiro tem dificuldade de se juntar, o brasileiro ele tem mania de se aproximar de outro brasileiro para copiar as ideias e executar sozinho. Então eu recebo muita gente aqui mais de especulador e buscando informação do que realmente para fazer negócio junto. Então tem esse problema, e eu preciso convencer as pessoas de que a gente tem conhecimento, experiência, know-how e segurança o suficiente para desenvolver projetos aqui. Então isso é uma etapa que a gente precisa quebrar, é uma venda a mais. Eu não tenho medo nenhum disso, mas o que me deixa puto e chateado são pessoas que vêm de fora questionando o meu nível de conhecimento, estando aqui há apenas 3 anos, e eles estão há 0 ano aqui, né? Nunca fizeram negócio nos Estados Unidos e questionam a veracidade da nossa informação, questionam a legitimidade da nossa informação, questionam a capacidade que a gente possa ter ou não ter para fazer algo aqui. Então, amigo, alguém com 3 anos de experiência sabe muito mais do que alguém com 0 ano de experiência. Então esse é meu desabafo de hoje. São ossos do ofício. Não é desculpa, na verdade é um desafio a mais, e a gente gosta de desafio. E vambora.